Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu comecei com a máscara para vocês verem que nós estamos obedecendo todas as regras aqui na Igreja Apostólica Fonte da Vida. E a palavra de hoje é: quem dizem os homens que eu sou? Está lá em Marcos 8, 27 e 29, nós vamos ler. Mas antes, que eu quero que você pare e reflita. O Senhor Jesus está perguntando para mim e para cada um que está assistindo e ouvindo essa palavra. O Senhor Jesus está te falando: quem dizem os homens que eu sou? Vamos lá? E vocês? O que vocês têm falado sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo na sua vida? Essa palavra queima muito meu coração. Há um tempo atrás já preguei sobre isso, não é a mesma pergunta, mas Deus traz de formas diferentes, porque realmente, no meio dessa tempestade, essa pergunta queima no meu coração. Porque a gente só vai sair da tempestade sem se sucumbir quando eu sei o que é, quem é Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Marcos 8, vamos ler aqui. Marcos 8, 27 a 29. Diz assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. No verso 29 diz: então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Tem versões que falam: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Que não tem como ter os sinais que Jesus fazia se não fosse realmente o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, as pessoas que convivem conosco, com você que está me ouvindo, vão lembrar do que você deixou nelas, no coração delas? O que vocês têm deixado na vida das pessoas que estão ao seu redor? Dos seus filhos, dos seus amigos de trabalho, na sua família? Vão lembrar de você ser uma pessoa murmurenta, que só reclama, e o murmúrio é alimento para o diabo? Ou vão lembrar de você compartilhar as experiências que você teve com Deus? Da mesma maneira que nós hoje lembramos das histórias dos grandes homens de Deus. Ah, pastora, mas eles eram homens escolhidos pelo Senhor e nós não somos? João 15,16 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei, mandei para que vá. Aí tem gente que fala assim: eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o meu chamado. Olha aqui, esse aqui é uma resposta para todos nós. Eu não vos escolhi, e não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vá e faça o quê? Dê fruto. E que o fruto ainda tem que fazer o quê? Permanecer, a fim de que a finalidade, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vou o quê? Conceder. Então o primeiro chamado do cristão é sermos testemunhos de Cristo. E esse é o maior desafio que nós levamos na vida hoje, é o nosso propósito. Literalmente fazer com que Cristo esteja vivo, sal da terra, candeia, luz do mundo, sal que salga, não sal insípido, mas sal que tem sabor. O sal serve para não deixar a carne apodrecer. Então nós serve para que o sal faça diferença nessa terra e o povo não se sucumba, para que as pessoas não possam ficar perdidas e queimar no fogo do inferno. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, vamos lembrar aqui das experiências, das histórias, rapidamente, que todo mundo já está, não vou falar careca de saber, porque as palavras têm poder. A gente já está cansado, não, porque não é bom cansar das coisas de Deus, porque a palavra do Senhor sempre renova a cada dia, mas a gente sabe das histórias bíblicas. Até as criancinhas sabem das biblinhas, né, de bebê, eles começam a saber as histórias dos grandes homens de Deus, né? Abraão, pai da fé, a história dele com Deus. Levou 25 anos para poder ele ter a bênção dele, que era o filho. E Deus falou que ele ia ser pai de nações e teve um filho só, hein?
Então ele tinha que acreditar na promessa. Mas como que ele foi pai das nações, pastora? Mais do que as estrelas do mar? Porque não é só filho natural, é filho espiritual. É o fruto que Deus manda a gente dar e permanecer. Vocês estão me entendendo? Só que além dele esperar 25 anos, e aí depois ainda para Deus tratar e provar a obediência dele, o que aconteceu? Depois que ele ganhou a bênção, ainda Deus manda ele fazer o que com a promessa? Sacrificar. Para ver aonde está o coração, para não deixar que o ser humano se perca no meio da bênção e não idolatre a bênção, mas idolatre o único que é o Senhor, o eu sou. Vocês estão me entendendo? Outra experiência, José. Para mim, a história mais linda da Bíblia é de José. Para mim, depois de Jesus, é José. Porque é um homem que sofreu e não deu brecha no caráter. Olha aqui, José, Abraão teve... Por que eu estou falando isso? Às vezes, eu estou falando para vocês aqui que Deus quer escrever uma história através das nossas vidas, quer deixar uma história na vida das pessoas que estão ao nosso redor, como esses homens de Deus, e o diabo vem falar para você, quem é você? Você quer se comparar com Abraão, Moisés, José? Nós somos iguais a eles perante o Senhor. Tem que calar a boca do diabo, porque quando a gente tem essa ousadia em Deus, é porque quando eu sei qual é a minha identidade, eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Na palavra do Senhor fala que eu sou propriedade exclusiva do Deus Altíssimo, sacerdócio real, nação santa, e que o diabo já está debaixo da onde? Dos nossos pés. Tem gente que morre de medo do diabo, dá mais valor para o diabo do que para Deus. O Senhor Jesus já levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que estava sobre ele nos traz a paz, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O diabo está debaixo dos nossos pés se eu não dou legalidade a ele. Na Bíblia é cheio de si. Então, se eu não dou legalidade para ele, eu tenho autoridade em Deus de calar a boca dele e falar onde ele está, debaixo dos meus pés. E da mesma forma que Deus escreveu uma linda história na vida de homens, e Deus fez questão de mostrar que eles tinham falhas e brutais, grotescas, muito mais que a gente já cometeu de erro, de pecado. Abraão, gente, entregou a mulher dele para ser estuprada por covardia, com medo de ser morto. O pai da fé. Não é difícil a gente enxergar isso? Davi, o homem segundo o coração de Deus, mandou matar o marido da mulher, adulterou, e é o caos que gerou na família dele. Por que Deus mostra esses escândalos, essas tragédias pra gente? Para mostrar assim, filhinha, acorda, acorda, acorda. Todo mundo tem falha. Não é pelo seu merecimento, mas é pela minha misericórdia, pela minha graça que sois salvos e sarados. Não desista. Não pare no meio do caminho. Deus só não vai fazer nas nossas vidas se nós desistirmos. Por isso que aquela palavra que a Bispa Rúbia pregou há muitos anos atrás, numa conferência apostólica da Semana Santa, queima no meu coração. Que diz assim, a Bispa Rúbia fala, continue continuando, nem que seja arrastando, mas não desista. Não deixa o machado cair, não. Nem que você vai de passo de tartaruga, aí eu lembro sempre que eu conto essa historinha do conto, né, não sei, professora, se fala conto, mas acho que é conto. Tem um monte de professor, olhei aqui para duas já na minha reta. Assim. Eu não sei se a historinha da tartaruga e da lebre. A lebre tirava onda com a tartaruga, mas ficava querendo afoita, correndo e querendo fazer tudo ao mesmo tempo. É igual na nossa vida, na correria do dia a dia. A pessoa quer resolver tudo na segunda-feira. Quando está na segunda-feira já está um caos, querendo o sábado logo, porque quer resolver tudo numa segunda-feira. Sendo que nós temos 5 dias para planejar a nossa semana, por falta de planejamento. E a tartaruga não. Ela é constante. Ela respeita suas limitações, mas ela vai até chegar na chegada. A Ana Laura falou que ela viu um vídeo no YouTube, a minha filha, para quem não sabe, que eles fizeram uma experiência de verdade com a lebre e a tartaruga. E no final das contas, realmente a tartaruga chegou em primeiro lugar. Eu estou mexendo e meu celular está me mexendo aí. Aí qualquer coisa vocês vão me ajudando aí no celular para não ficar a imagem torta, amém? Que eu não consigo ficar parada. Lá no meu casamento eu ficava assim, ó. Você lembra, Rogério? Aí minha prima, ei, Larissa, você não consegue ficar parada, né?
Ainda bem que meu marido é igual. Minha sogra conta, ó, mudando a palavra. Minha sogra conta que quando ia levar ele para a escola, pegava a mão dele, ele ia assim, ó, igual um cabritinho, que ele não dava conta de ir andando. Mas amém, vamos lá, vamos voltar. Então, eu pergunto de novo para vocês, para quem chegou agora, sejam bem-vindos. Quem dizem os homens que eu sou? Quem vocês dizem que é Deus, Jesus e Espírito Santo? Deus quer escrever uma história nas nossas vidas, como fez com Abraão, como fez com José. José teve um lindo sonho. Sempre é assim, né? A gente tem uma visão, uma revelação, aí vem uma tormenta. Deus está te mostrando que isso é comum. Não é para você se acostumar, mas é para você ter essa revelação e para você já estar preparado para isso. José teve um sonho, só foi ingênuo de compartilhar com os irmãos, que já tinha inveja dele por ser o pai, o filho queridinho do papai. E aí os irmãos quiseram matá-lo. Pensa, coração dele, se fosse qualquer outra pessoa era difícil, mas o mais difícil é quando o diabo usa as pessoas de dentro da nossa casa, que a gente mais ama, que é o nosso sangue. E aí o que acontece? Os irmãos quiseram matá-lo, jogaram no poço, venderam como escravo. Ele sendo fiel sempre, foi injustiçado, preso, não deu brecha. Eu ficava pensando assim, mas por que esse José foi ficar sozinho com essa mulher? Ele deu brecha de ficar sozinho com essa mulher. Porque se ele não tivesse ficado sozinho, não tinha jeito de arrancar a veste dele. Mas ele era um criado, ele tinha jeito de se ausentar? Não tinha, se você vai analisar a história. Foi preso no meio da prisão, independente onde você está. Deus quer que você seja fiel no pouco e que sobre o muito Ele vai colocar. Ele sempre prova a nossa fidelidade e confiança nele. E aí, no meio da prisão, foi onde que teve a oportunidade de Deus cumprir o final do sonho de José, de ser colocado ao lado de Faraó por causa do dom dele de revelação. Mas olha, não acabou a história. Sabe como que termina a bênção completa na vida de José? Liberando perdão para os seus irmãos. Só quando ele liberou perdão para os seus irmãos, a bênção se completou e cumpriu o sonho dele. Então, não se esqueça, Deus quer ter a mesma história que teve com esses homens aqui nas nossas vidas. Qual que é a história que Deus está escrevendo através da minha vida, na vida da Custodiana, da Tatiane, da Maria Nunes? Qual que é a história? Por isso que nós temos que ter um caderninho de louvor e adoração ao Senhor, para falar que no meio da luta, da aflição, o Senhor trouxe Ebenezer. Até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor proveu. Essa desgraça podia ter sido pior, mas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Eu vou compartilhar para vocês. Essa semana foi uma das semanas mais difíceis da minha vida. A minha avó teve o diagnóstico de câncer. O meu priminho, eu não compartilhei com vocês, mas caiu no aeroporto, bateu a cabeça, teve como fala? Trincou o crânio, deu edema, ficou 3 dias na UTI em observação. O pastor começou a passar mal, ficou acamado. Aí até a tadinha Ana Laura gravou um áudio para o discipulado dela, até tremendo, que estava difícil, tenso, que ela estava vendo. Só que, queridos, eu vejo o cuidado de Deus em tudo. A gente não pode perder o foco em Deus. Mateus, qual que é? 14, 28 e 29. Vamos lá. Mateus 14, 28, 29. Diz assim. Aqui é a história quando Jesus anda sobre o mar, mas eu não quero focar isso. Eu quero focar que Pedro andou sobre as águas e como Jesus falou para Pedro, pensa que Jesus está falando para você, no meio da sua tempestade. Olha o que ele fala. 14, 28, 29. Diz assim, respondeu, mas Jesus imediatamente disse-lhes no 27, tem de bom ânimo, sou eu. Não temais, porque os discípulos estavam achando que era um fantasma, né, vindo. E respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro afoito, ousado, é bom. Tudo tem o lado bom e o lado ruim, né?
ele teve muitas catracadas, deu muita rata, negou o Senhor, mas ele foi o único, por ser ousado, que andou sobre as águas. E aí ele disse: vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele andou sobre as águas. Sem ser Jesus, o único que andou sobre as águas foi quem? Pedro. Porque ele olhou para quem? Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Só que daí depois o que aconteceu? Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Pelo menos ele pediu socorro. Quantas pessoas não pedem socorro no meio da aflição? Porque que ele olhou pela força da tempestade, ele estava sucumbindo, ele estava afundando. Eu coloquei uma reflexão lá no Instagram, achei tão interessante. Eu e a Ana Laura tomando café da manhã junto, ela olhou para a Flor, nossa cachorrinha, e falou: mãe, será que a gente jogar ela na piscina, ela morre afogada? Eu falei: minha filha, não sei. Aí ela falou: mãe, eu acho que por instinto ela vai começar a nadar. Aí ela falou: mãe, eu acho que ninguém morreria afogado se a gente fizesse assim, ou se a gente boiasse. Aí na hora o Espírito Santo me trouxe uma revelação, realmente. Ninguém morreria afogado. Só que a gente fica afoito e na afobação a gente bebe água e morre afogado porque bebeu a água. Porque se eu boiar assim, ó, o rio de Deus vai me levar num lugar seguro e eu não morreria, mesmo não sabendo nadar. É a mesma coisa na vida espiritual. Se eu me afobo e eu vejo a força da tempestade, aí a minha fé vai ser o quê? Abalada. E eu vou começar a desesperar e vou ficar o quê? Eu vou desfalecer na minha fé. Então o Senhor fala: olha para mim. Olha, no meio desse caos todo que nós estamos vivendo, eu vou falar uma coisa para vocês em particular. Não conta para ninguém não, tá? O meu padrinho não foi no meu casamento por eu ser crente. Isso vai fazer 19 anos. Ele quase avançou na minha mãe por ela ser crente. Quase tive que levar no BO, fazer delegacia com ele. Hoje, ele está entregando água no jacá porque Deus está me usando para abençoar a vida dos meus avós e cuidar dos meus avós. Em 2 meses, eu acho que eu não conversei tanto com meu padrinho em 39 anos. E hoje, ele tem um melhor amigo que é pastor. Se converteu e é pastor. E hoje até ele está falando com linguajar cristão. Falou: só Jesus na causa. Aí o pastor olha, Aí a minha tia, que também tem birra com crente, falou assim para ele: tá virando pastor? Porque ele foi mandar um versículo sobre honrar pai e mãe para ela, sabe? Então assim, a minha tia, que não conversava com a minha prima, que o filhinho caiu no aeroporto, há muitos anos, se não brincar de 4, 5 anos, pegou o telefone e ligou para minha prima, para saber. Então, a gente não entende os propósitos de Deus. Nos nossos olhos é desgraça, é tragédia, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Nenhum fio de cabelo cai sem a permissão do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Infelizmente, tem pessoas que têm que passar pela dor. Eu peço para o Senhor que eu, Larissa, não tenha que ser o filho desobediente, rebelde, que tem que aprender apanhando. A minha oração diária é: Senhor, que eu tenha sensibilidade para ouvir e antecipar a guerra no mundo espiritual e eu aprenda tanto quanto se eu tivesse passado pela luta. Porque eu quero ser o filho obediente. Eu falo: Senhor, me dê sensibilidade para eu ouvir e obedecer, para não perder tempo, não perder energia, ânimo, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo, essa é a minha oração diária, possa nos guiar onde nós devemos investir nosso tempo, nossa energia, os nossos sonhos, que não sejam os nossos, mas que seja dele. Amém? Então, da mesma maneira que Deus escreveu a história através desses grandes homens de Deus, como a gente sabe, né? Daniel, na cova dos leões, pela fidelidade dele, o que aconteceu? O próprio rei mandou todos adorarem ao Deus de quem? De Daniel. Gente, pensa que tremendo isso. Mas para que uma grande bênção aconteça, sempre vem uma grande luta. Foque nisso. Se está vindo muita tempestade, a bênção está vindo. Se tiver muita calmaria, você estranha.
Não perde a bênção, não perde tormento não, mas ser estranho e fica erguido e fica de butuca, que é estranho. Porque o andar com o Senhor é assim, ó. É o mar. Tem hora que ele acalma e tem hora que ele fica mais revolto. É os montes, né? Os montes têm o alto e vale, alto e vale. E é onde nós temos o nosso treinamento. Que nós possamos ser sensíveis para que nós possamos aprender rápido e não armar acampamento ali. Amém? Então, qual é a história que você quer contar? Eu ia falar de Moisés, de Jonas, Noé, mas nossos queridos irmãos do louvor já vão testar o som aqui para a gente não atrapalhar eles e nem eles a nós. Então vamos fechar aqui. Qual que é a história que você quer contar? Qual é a história que Deus quer contar através da sua vida e da minha vida? Nós temos que, sinceramente, sacrificar o nosso eu, não é assim? Eu tenho que morrer para que ele possa crescer em mim? Para eu morrer, eu tenho que entregar o meu livre-arbítrio. Para eu morrer, eu tenho que entregar minhas vontades. Falar, Senhor, eu não quero. O Senhor me deu o livre-arbítrio? Amém, obrigado. Mas eu não quero não. Toma. Eu quero a tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, o que as pessoas vão lembrar de vocês? Da mesma maneira que esses homens de Deus tiveram a história deles, Deus quer escrever uma história conosco. E que nós possamos ter menos erros do que esses homens, com a graça do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, que Deus já deu o exemplo aqui para a gente não errar igual. Amém? Então, eu achei muito interessante que eu quero terminar aqui no curso do Paz para Toda a Vida, que veio essa ideia que eu falei, né? Sobre deixar nas pessoas. Aí aqui fala assim, você consegue, é uma pergunta para vocês, recordar os versículos que os seus pais lhe ensinaram enquanto vocês cresciam? Como eu nasci em berço católico até os 8 anos, mas minha mãe não era assídua, né? E dos 8 aos 16 eu fui espírita kardecista. Mas o único versículo que eu lembro é que os nossos irmãos católicos, eles pegam os salmos referente ao aniversário e faz como se fosse o salmo dele. E como o dia da minha mãe é dia 23, então o salmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem até uma fotinha minha sentada assim com as perninhas cruzadas na cozinha, do lado desse trem era um pergaminho assim de veludo, sabe? Eu queria até achar esse negócio, essa foto. Esse era o único versículo. Mas aí eu te pergunto, você consegue completar esses ditados? Presta atenção. Não começa aquilo que você não pode. Ajuda eu a completar. Como que é esse ditado aqui que o povo antigo fala? Não comece aquilo que você não pode. Isso, concluir, terminar. 2, você está me deixando. Você está me deixando? Louco, maluco. Número 3, Deus ajuda quem? Madruga. E aí eles pegam os versículos bíblicos e se torna ditado, não é? Aí, tá vendo tanto de ditado que a gente lembra? E quantos versículos que a gente lembra? Então vamos lá. 4. A vida é dura para sempre. Quem é? Mole. Quem não trabalha não come. Isso também é meio bíblico, só que o povo não põe a referência bíblica, né? Tem um aqui que eu não soube, ninguém soube falar. Vamos ver se vocês sabem me ajudar. Só coloca o chapéu onde? Ah, é? Então vou completar aqui. Não dê passo maior que a perna. Aí tá vendo? Quem avisa, amigo? Quem não arrisca? 10. Quando um não quer? Cadê os versículos que a gente sabe de cor quando a gente era pequeno? O que vocês querem deixar? As pessoas que estão ao seu redor são sementes de Deus? Que traz poder, que traz autoridade, e por isso tanta resistência do povo ler a Bíblia, porque na Bíblia fala que nós vamos fazer maiores obras que Jesus fez, e fala que as obras que Jesus fez não cabem em todos os livros que existem hoje. Por isso que o diabo não quer que a gente leia a Bíblia, irmãos, porque aqui há poder, tem vida, fluir de rio de Deus, o maná. Aí o povo acha que é porque é velho de igreja, não precisa de vir estudar a Bíblia. Porque eu sou velho de igreja. Eu tive que ouvir isso. Calada. Agora eu estou falando, mas não estou falando quem é.
O maná de hoje não serve para de amanhã. Por que vocês acham que Deus fez com o povo lá de Moisés? O maná apodrecia para outro dia, para mostrar que a presença dele, o renovo dele é dia após dia. Nós somos corpo, alma e espírito. Será que o meu espírito está morrendo, definhando? Você fica sem comer, mesmo se tiver de jejum intermitente, que é saudável. Agora é moda, fitness. Você fica sem comer o dia inteiro? A não ser que você faça um propósito de ficar sem comida e ficar só na água. E mesmo assim é limitada a quantidade. Quantas pessoas que é véio de igreja, que são véio de igreja, não está se alimentando de oração, leitura bíblica e jejum? Porque acha que é véio de igreja, não precisa ler a Bíblia, não precisa estar em estudo bíblico. De fé em fé, de glória em glória. A brasa fora do braseiro, ela esfria. João 15,16, eu sou a árvore e vós os ramos. Se o ramo ficar fora da árvore, aparentemente ele parece ter vida. Mas aos poucos ele vai morrendo e lançado como lenha na fogueira. Estão me entendendo? Amém? Então, que história vocês querem deixar? Os ditados populares ou uma história de Deus? Ou um legado de Deus? O que nós vamos deixar na vida dos outros? Chegou a nossa hora. Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo.